Olá, sou o psicólogo Paulo César e gostaria de fazer novos comentários sobre saúde mental nesses tempos de coronavírus. Dessa vez, eu vou falar sobre os pensamentos depressivos que muitas pessoas estão tendo. Pessoal, algum pessimismo, tristeza e sentimentos de desamparo são normais nessas condições. Realmente é preciso algum esforço para manter o equilíbrio, mas todo mundo pode impedir que a depressão se instale e o faça pensar que não há esperanças. O pensamento depressivo é caracterizado por certas mudanças na maneira como se pensa. É como se você estivesse usando óculos escuros e concluísse que é noite. Mas se você tirar os óculos, poderá descobrir que é um dia nublado ou mesmo com um belo sol. Não estou falando do poder do pensamento positivo, de modo algum. Refiro-me ao pensamento realista. E uma maneira de fazer isso é aceitar que existem várias formas de encarar uma determinada situação. Observe que estou estimulando o seu pensamento flexível, que é estar aberto a um modo diferente de ver as coisas. Ouça alguns exemplos que ouvi de alguns pacientes nos atendimentos pela internet que venho realizando. Uma pessoa me disse que estamos condenados a morrer. Isso é chamado de adivinhação e pensamento catastrófico. Quer dizer, a pessoa está prevendo o futuro sem ter todos os fatos, acreditando que no final haverá algo com o qual não podemos conviver. Mas, gente, as chances de morrer são muito pequenas com os cuidados que estamos adotando. Um outro paciente me disse: Paulo, estou completamente desamparado. Esse pensamento é esperado porque a pessoa se vê incapaz de ir trabalhar, pois tem que ficar no isolamento social. Mas se pensarmos bem, há muitas coisas que podemos fazer quando estivermos em casa. Podemos fazer contatos com os amigos, usar a internet, cozinhar, exercitar-se, aprender novas habilidades ou informações, apoiar os vizinhos, meditar e muitas outras coisas além do próprio trabalho em home work. Tem uma outra paciente que diz que todo mundo é perigoso. Para mim, está bem claro que isso se baseia na crença de que todo mundo lá fora pode ser o portador de vírus. Pode até ser uma suposição cuidadosa, mas é imprecisa e a probabilidade é muito pequena. Sim, devemos manter o distanciamento social e a higiene adequada, supondo que alguém possa ter o vírus. Isso é o que eu chamaria de ilusão útil, que durante uma epidemia é prático. Siga todas as diretrizes recomendadas pelo Ministério da Saúde. Isso vai ser suficiente para você. Esse é o fim do mundo como o conhecemos. Já ouvi isso também de muitas pessoas bem intencionadas e de muitos sites de notícias respeitáveis e nas mídias sociais. Novamente, isso é um pensamento catastrófico e de tudo ou nada. É algo bastante irracional. As epidemias, minha gente, chegam ao fim. A história do mundo mostra que a peste bubônica, a poliomielite, a varíola e outras epidemias mundiais e locais todas terminaram. E o mundo continua aí. É bom falar que quando estamos ansiosos, ficamos ancorados à nossa situação atual, especialmente às nossas emoções. Isso sempre acontece, mas nos leva a uma maneira tendenciosa de ver as coisas. Repito, já passamos por epidemias, guerras, depressões econômicas e desastres naturais ao longo da história da humanidade. Acho que muitas vezes subestimamos o quanto somos resilientes e daí pensamos que não seremos capazes de lidar com novos problemas, mas a gente faz. A gente sempre realiza a solução para esses novos problemas. O pensamento atual, esse ruim sobre o coronavírus, pode nos levar a acreditar que nada voltará ao normal. Eu aposto que volta. Vamos esperar para ver o que acontece. Houve também uma paciente que disse que nunca mais se sentiria melhor. Olha, essa é uma crença comum que a pessoa tem quando sente emoções intensas, que é prever as emoções futuras. Eu já vi isso em meus pacientes, em meus amigos e em mim mesmo. A gente prever as nossas emoções com base no que sentimos agora. O nome disso é previsão afetiva, ou seja, prevemos nossos afetos ou emoções como se isso fosse possível. Prevemos que, se algo de ruim acontecer, nos sentiremos mal por muito tempo, mas a nossa capacidade preditiva, nesse caso, é muito ruim.
E tem mais: quando sentimos emoções intensas, subestimamos como as coisas podem mudar ou se seremos capazes de resolver o problema no futuro. Pense em você. Quantas vezes você já pensou que um sentimento intenso, negativo que você estava sentindo nunca desapareceria? Aposto como esse sentimento diminuiu, não é verdade? Na verdade, todo mundo sabe quando está se sentindo um pouco triste ou um pouco ansioso. A gente tenta mudar o foco, tenta conectar-se com outras pessoas, ou mesmo nos lembramos de que já passamos por dificuldades antes. Daí o humor muda. Então, convém avaliar-se a cada hora do dia e ver se seu humor negativo diminuiu ou não. Veja também se existem emoções positivas ou neutras. Lembre-se de que pensar diferente, de uma maneira diferente, é um tipo de experiência. Algo a ser tentado quando você estiver se sentindo deprimido. Isso não significa que vai negar o perigo ou pensar que tudo vai dar certo, mas com certeza, pensar diferente vai lhe permitir que considere a possibilidade de haver muitas outras maneiras de pensar. E isso pode lhe dar algumas ferramentas para quando a sua mente parecer que está sendo invadida por maus pensamentos. Que os doentes sejam curados e os sadios não sejam alcançados por esse vírus. Obrigado a todos.